Deus abençoe, pessoal. Deus de poder e glória, em nome do Senhor Jesus, me toma aqui, meu Pai, com seu Santo Espírito. Fala em cada coração aflito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, foi sorteado esse versículo, tá? No livrinho, dessa vez é no livrinho mesmo, tá bom? Salmos 84, 5, que fala assim, ó. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os quais são peregrinos de coração. Tá, então eu até abri aqui na Bíblia, porque como eu falo, né, um aplicativo aqui de versículo, né, um livrinho só de versículo. Mas aí depois sempre eu vou para a Bíblia, que aí vai ter um entendimento melhor do versículo. Mas tá facinho de entender, né? O que Deus está falando. Felizes são aqueles que de ti recebem forças, tá? E que desejam andar. O peregrino, né? É peregrinar, andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Então tem duas situações aí, né? Primeiramente, ele está falando que felizes são aqueles que em ti recebem força. A força quem dá para nós continuar na estrada da peregrinação, né, da caminhada, é Deus. Mas muitas pessoas, elas querem encontrar força em outras coisas. Muitas vezes na vida dos seus filhos, né? Ai, meu filho, né, não vem me visitar, né, é feriado, ninguém vem me ver, ninguém... Olha só, aí aquela pessoa lá se entristece, ela entra numa depressão, porque os filhos não foram visitá-la, né? Aí é uma força errada, contrária à vontade de Deus. Então eu estou dando um exemplo, o que é buscar em Deus, receber força de Deus, tá? E não do homem. Ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero comer isso, né? Na Semana Santa. Então a pessoa, não tenho dinheiro para comprar o peixe que eu quero, vou ter que comprar uma sardinha, né? Vou ter que comer uma sardinha em lata. Não sei, eu tô aqui supondo a situação de cada um de vocês. Mas para que vocês entendam que mesmo que vocês tenham um banquete, vocês não vão receber força. Aquilo vai te fortalecer, vai te trazer uma alegria passageira, que não é uma força, tá? Você vai se fortalecer por causa da circunstância, ou de um filho que foi visitar, ou de um presente que você recebeu. Até de repente, dentro de uma igreja você está feliz, né? Você está alegre, conversando com os irmãos, está em comunhão, mas quando você volta para o seu recinto, para a sua casa, você se torna uma pessoa angustiada e infeliz. Então a força, ela independe desse tipo, tá? De alegria momentânea, que é significativa, é bom, mas ela passa muito rápido. Então nós não podemos estar dependentes de ninguém, né? Ah, vem cá porque eu tô muito mal, hoje eu não quis nem levantar da cama, vem me visitar. Aí você começa a passar problema, né? De repente seu filho já saiu de casa, né? Se casou, né? Todos os nossos filhos depois de adulto, cada um tem a sua vida, né? Você pode ter 10, filhos. Tem gente que quer ter 10 filhos porque não quer ficar sozinho, né? Não é nem a questão de eu escolhi ter 3, 4, 10, 8 filhos porque eu gosto de criança. Não, ela já projeta, não. Se um falhar, o outro vai estar comigo na velhice. Então é muito triste, tá? Ter essa visão. Na verdade, é um egoísmo muito grande. Porque Deus, ele dá liberdade, ele te fortalece para que você tenha uma vida produtiva, que você não dependa de ninguém. Eu perdi meu marido, né? Claro, muitas mulheres realmente têm seus maridos como companheiros, pessoas que elas amam, né? E ninguém casa para ficar sozinha. Geralmente a pessoa casa porque ela espera ter um companheiro na velhice, né? A gente pensa nisso. A gente pensa, se os meus filhos se casarem, eu vou ter, né, a minha bengalinha ali. Um vai cuidar do outro, a gente vai... Mas, gente, não é assim que funciona. Porque nós temos que ter uma dependência em Deus.
quando Deus olha para você e vê você, né, catalisando energia ou dos filhos ou do marido, né, e não colocando ele em primazia, em primeiro lugar, com certeza, ou Deus vai afastar seus filhos ou Deus vai arrancar seu marido. Eu tô falando marido porque eu sou mulher, né? Mas é vice-versa, tá? Muitas vezes pode ser um homem que tem uma esposa e ele idolatra tanto aquela mulher, pode dar ruim nesse casamento, porque, né, aquela mulher atrapalha esse segmento, atrapalha Jesus de trabalhar, até na vida dos seus filhos. Porque o homem, ele coloca a mulher dele, né, como... Não é nem a rainha do lar, né? Porque a gente fala assim, a esposa é a rainha do lar, não sei. Mas tem mulher que ela é descabeçada, ela não tem juízo, e o marido segue, atrapalha ele ser um bom sacerdote, ser um homem de Deus, porque ela não quer congregar na mesma igreja que ele, ela cria problema, e aí, com certeza, Deus vai trabalhar. E como que Deus trabalha? É fazendo o quê? É separando? Criando uma situação para um divórcio? Não, porque Deus não se agrada do divórcio. O divórcio não é bíblico. Ele está escrito na Bíblia, foi entregue por Moisés, a lei do divórcio, por causa da dureza do coração do homem. Mas não foi assim no princípio, nos tempos. Deus falou que ninguém separa o que ele uniu. Então quer dizer que só ele pode separar, que é a morte. Não é da vontade de Deus. Tá? Quando fala de Bíblia, não é porque não está escrito, mas não foi Deus que escreveu. Não é uma lei dada por Deus. Se você não se der bem com o seu marido, eu me divorcio, eu arrumo outro. De forma nenhuma. Deus vai mandar você arrumar o telhado que está com vazamento. Ele não vai mandar você trocar de casa, de jeito nenhum. Vai trazer maldição, você vai levantar um demônio que vai migrar para a vida dos seus filhos, seus netos, de separação, de divórcio. Então não é a vontade de Deus. Essa lei não foi dada por Deus, foi dada pelo homem, por causa da dureza do coração do homem. Tá bom? Mas nesse outro caso, que Deus ele vai fazer o quê? Se ele vê que aquela mulher ela não está caminhando porque o sacerdote não tem juízo, não quer buscar a Deus, está tendo, né, tá atrapalhando a família crescer espiritualmente, o que vai acontecer? Deus leva este marido para a sepultura. Com certeza é melhor que ele seja salvo, né, do que perder a salvação. Então, muitas vezes a gente vai chorar pela perda daquela pessoa, mas aquilo ali é um presente de Deus na sua vida. Porque você nunca vai perder aquele companheiro. Porque não existe o casamento no céu, mas existe o companheirismo, a amizade, a irmandade, né? Você sabendo que essa pessoa foi salva, isso te traz uma tranquilidade. Então, agora, quando você começa a entrar numa depressão ao ponto de transferir isso para a vida dos seus filhos não conseguem mais te deixar sozinha, fica preocupado, não consegue trabalhar mais, porque você está entrando numa depressão, você não liga mais para se cuidar, você não, né? Então, o que está acontecendo? Aí é perigoso. Vou falar por que é perigoso, gente. Porque quando você tem uma ligação de alma com uma pessoa que já morreu, já foi embora para a eternidade, e você continua com sentimento de saudosismo, de saudade, chorando, olhando as coisas daquela pessoa, olhando as roupas, né? Olha, eu vou falar uma coisa muito séria. Essa ligação de alma é tão séria que Deus, ele permite também que você logo em seguida vá embora. Porque você não tem projeto, você não tem propósito. O seu propósito era catalisar a energia do seu marido, viver porque ele vive, fazer as coisas que ele fazia, né? Está debaixo de uma autoridade falida. E aí Deus arranca aquela pessoa para você caminhar, para você crescer espiritualmente, para você discipular seus filhos, orar pelos seus filhos, e você não faz isso, né? Você acaba sendo um incômodo, um peso, e não uma ajuda na vida dos seus filhos, dos seus netos.
com certeza você é a próxima pessoa a ser sepultada. Porque Deus não tem interesse numa pessoa que vive essa tristeza, né? Se alimentando de uma pessoa que não mora mais aqui, que não está mais nesse plano. Deus não tem interesse em você. Se Deus não tiver interesse em você, você é a próxima pessoa. Escuta o que eu estou te falando. Larga mão de coisas que já ficaram para trás. Não faça como a mulher de Ló. Não olhe para o passado. Não fique lembrando dos bons momentos. Aquilo já passou. Se assim Deus permitiu que seu marido descesse à sepultura antes de você, você aceite, glorifique a Deus. Né? Igual eu falo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, né? Que Paulo falou, né? Olha, eu permiti que Satanás tocasse na carne desse homem, no físico, né? Para salvar ele no dia do Senhor. Para ele receber a salvação. Então Deus sabe o que ele fez. Então não fique se alimentando, porque quando você começa a olhar para a sua vida e ter uma ingratidão, ficar com saudade do passado, não entender o porquê que Deus permitiu, né? Ah, porque eu estou muito sozinha, por que Deus fez isso, Deus está me castigando. Para com isso. Você está se levantando como inimiga de Deus. Você não está glorificando o feito de Deus. O porquê não interessa para você. Interessa que assim Ele fez. E nós temos que glorificar o feito de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós e para nossos filhos. Tá? Como eu já falei, um sacerdote fora da presença de Deus é maldição para a vida dos seus filhos e seus netos. Vai atrapalhar a sua família de servir a Deus. Então, muitas vezes, nós ficamos apontando, mas meu filho não serve a Deus, mas meu filho não sei o quê. Olha, não se preocupe com o seu filho, se preocupe com você. Deus te deixou agora com esse cajado, esse é o seu legado, é buscar pela sua família. Agora, por que não está acontecendo? Porque você está vivendo. Você também está sepultada com essa pessoa. Em vida. Você vive um saudosismo, uma tristeza e você fica precisando de pessoas, né, para te alimentar, né, espiritualmente. Ai, minha filha veio me ver, ai, agora eu tô mais acariciada, né, agora eu não tô carente de nada. Aí a filha vai embora, aí volta aquela tristeza, aquela depressão. Então você acha que Deus está nisso? Não. Aí vai na igreja, mas muitas vezes você sabe que dentro da igreja tem mais joio do que trigo. Lá dentro vai ter pessoas para te enfraquecer. Não pensa que lá é céu, que não é, gente. E o que acontece é também que nós temos que entender os nossos irmãozinhos, tá? Que são os membros do corpo de Cristo, que congrega com você, que são pessoas egoístas. A maioria que está ali. Elas não estão prontas para rir, para se alegrar com você. Como assim? Se eu estiver feliz, eu vejo que as pessoas se afastam. Elas não querem me ver na prosperidade, na bênção, né? Elas não conseguem ficar felizes com a minha felicidade. Então, o que vai acontecer? Quando você está unida ali com aqueles irmãozinhos que ainda não cresceram espiritualmente, vai estar do seu lado, mas porque você está triste. E eles também estão passando por lamúria, por tristeza. Eles também estão no deserto. Então a tendência eu quero ficar com pessoas infelizes. Eu não quero ficar com ninguém feliz, porque aquela felicidade vai me incomodar. É como jogar sal na ferida. Sabe, quando você vê alguém muito feliz e você é uma pessoa egoísta, não está pronto para rir, para se alegrar com o irmão, a sua tendência é estar com pessoas de baixa energia, né? Porque elas querem outras pessoas pior do que elas, vivendo situações piores. Então você vai estar no meio de pessoas que vão estar te atrapalhando crescer espiritualmente. São pessoas egoístas, que elas estão com você porque você está sofrendo e está triste. Aí ela vai te visitar, ela leva bolinho, pode ser um vizinho, pode ser um membro da igreja. Mas se você amanhã começar a pregar, você começar a ter força para caminhar nessa estrada, peregrinar
nessa estrada que te leva ao Monte Sião, onde tem Deus, você pode ter certeza que eu estou te falando, não fica um. Só vai ficar as pessoas que realmente querem ouvir a palavra de Deus. Aí você vai ver que aqueles amigos que choram com você é porque eles precisam ver uma desgraça maior do que a deles. Eles querem ver pessoas mais perturbadas do que eles, mais sofredoras do que eles, porque eles precisam, né, fazer com que você se sinta abraçado por uma pessoa que também está no mesmo patamar de sofrimento. E se você der a mão para aquela pessoa que também está sofrendo, porque tem o mesmo sentimento de saudosismo, o mesmo sentimento egoísta, vive catalisando a energia dos outros para sobreviver, como uma árvore, tirando a energia da outra, não dá fruto e também não quer que a outra dê. Então, quando você começa a dar fruto, você vai incomodar ela. Então, você não, pode ter certeza, ela não vai querer a tua companhia. Mas por que ela não quer a tua companhia? Porque você passa a ter uma força que ela não tem. Aí você vai ver se ela realmente é ovelha. Porque Deus fala que a ovelha conhece a voz do pastor. Tá? E aí, se você começa a pregar, ela se afasta, porque ela gosta de ser vitimizada. Ela gosta de reclamar. Ela gosta de ser abraçada. Ela gosta de estar com pessoas, né, com a energia ruim. Porque assim ela se sente melhor. É igual uma fofoca. Vamos colocar. Por que as pessoas fazem fofoca, falam mal da vida dos outros? Porque elas não querem pensar na vida de miséria, na vida que ela tem. Quando ela fala mal de alguém, é porque ela se acha melhor do que aquele alguém. E quando ela começa a ver defeito, é porque ela não quer que seja destacado o defeito dela. Então, o que ela faz? Ela sinaliza pro defeito dos outros quando ela tá numa conversa. E aquele irmão, aquela pessoa, aquele vizinho, a minha irmã, né? A minha prima, o meu pastor. Ela quer fazer com que você veja o defeito de outra pessoa para que você não enxergue qual é o problema dela. Porque se ela fala do defeito de alguém, aí você vai pensar, obviamente, ela não tem esse defeito. Porque ela consegue enxergar o defeito do outro, ela não tá, né, com essa deficiência. E muito pelo contrário. De repente, a maior deficiência dela é essa. Ela sinalizar para o pecado do irmão, para que ninguém enxergue o pecado dela. Tá? Então, aí você acaba dependendo de pessoas que estão realmente querendo não te jogar no buraco, mas porque você já está nesse buraco de saudosismo, né, de carência, mas ela quer jogar pasada de terra em cima. Por quê? Porque ela quer ver você pior do que ela. Porque quando ela te vê pior e ela consegue te aconselhar, ali ela se sente forte. Mas ela não te aconselha porque te quer ver bem, né? Ela vai te dar aqueles conselhos assim bem bem teórico, sabe? Ela não tem a prática, ela não vive, mas é uma coisa assim, palavras repetitivas, palavrinha de efeito. Não fica assim, minha irmã. Nossa, você vai sair dessa. Eu também tenho muita saudade do meu filho que faleceu. Nossa, eu sei que você tá assim. Sabe aquela coisa assim que não vai resolver? Você sente, eu também sinto. Você, né, tá carente, eu também tô. Você tá endividado, eu também tô. Mas não fica assim. Sabe aquela pessoa que não pode te ajudar em nada, porque ela não te direciona para essa estrada, né? Que é de fé em fé, que é de glória em glória. O que passou, passou. Glória a Deus, né? Meu marido tá salvo. Se meu marido, né, ou melhor, se meu filho saiu de casa, glória a Deus, agora eu vou orar. Se não tá na presença de Deus, vai estar. Começa a usar palavra positiva dentro da tua casa, né? Não adianta ficar, mas meu filho, olha o que meu filho tá fazendo, olha, não tá na presença. Não, esquenta a cabeça não. Deixa ele viver a vida louca dele. Vá buscar a Deus. Mas se você quer realmente encontrar esse Deus em Sião, se você quer realmente encontrar esse Deus em Sião, nesse monte, você precisa
parar de se preocupar com as pessoas ao seu redor. E, primeiramente, se preocupar com as suas questões, de se ver como miserável, de se ver sozinha, abandonada. Porque isso é, primeiro que é muito chato. É muito chato porque você atrapalha outras pessoas de viverem a vida dela. Imagina, né? Se você tem um filho, aquele filho mora fora do país. Olha, que situação, eu chegar para minha filha e falar: filha, olha, a tua mãe não tá bem. Nossa, hoje eu acordei péssima, mas chorei tanto. Meu Deus, estou com uma tristeza na alma. Olha que coisa horrível. Uma pessoa fora do país que não pode te ajudar em nada. E você cria uma situação dessa? Pensa, aonde que Deus está nisso? Você, além de não resolver o seu problema, porque você não tem Deus, eu vou falar para você a verdade, você não tem Deus. E cada dia você se afasta mais de Deus e está morrendo aos poucos. Ao ponto de Deus tomar uma decisão. Olha, vou ter que levar também. Porque ela está ligada, ela tem uma ligação com uma pessoa que não mora mais aqui. Que não está mais nesse plano, que já foi levada para a eternidade. Se ela não consegue se desligar, eu vou ter que arrebatar, eu vou ter que levar. Porque ela está atrapalhando outras pessoas. Porque ela se vitimiza, ela em vez de resolver um problema, ela traz um problema, ela leva um problema. Aí não adianta, tá? A gente tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas infelizmente tem os seus amigos, a sua panelinha, as pessoas que estão ao seu redor. Ai, mas olha só, eu estou vivendo uma vida desgraçada, miserável. Eu estou cheio de enfermidade, eu estou cheio de dívida, eu estou sozinha. Olha, eu estou cheio de amigos, pessoas que realmente são meus amigos, que estão me ajudando. Olha, tem dois lados para ver isso aí. Tem pessoas que são verdadeiros urubus. São pessoas que ficam perto de pessoas que estão para morrer. Elas não estão te ajudando. Elas estão dividindo esses problemas. Elas estão trocando problemas com você. Ela fala do problema e você fala do seu. E ninguém resolve o problema de ninguém. Então, na verdade, um está esperando o outro apodrecer. Então, tem pessoas que querem ver você apodrecer. Para que ela entenda que ela ainda consegue, né? Dentro de tanta coisa ruim, tanta gente sofrendo, ela se sentir ainda que ela ainda tem domínio. Mas não é que ela se importa com o seu sofrimento. Não, é que ela quer ver pessoas com mais sofrimento que ela. Porque isso traz um alívio para ela. Então, tem casos, eu gosto muito de ver essas matérias, mas não tem nem muito tempo. Nos Estados Unidos passa muito. Pessoas obesas, muito gordas, de 400, 500 quilos. E tem maridos magrinhos, sabe? É saudável. E eu ficava pensando, olhando, né? Ajudando aquela mulher a se limpar, tomar um banho, dar comida, tudo na cama. Eu falei, e muitas vezes nem é marido, é só uma pessoa, né? Não é casado, não tem uma família. Mas ela conseguiu esse cônjuge, no caso um companheiro, não vou nem chamar de cônjuge, porque eu assisti na programação, eu fui entendendo o mistério. Ela conseguiu, depois que ela alcançou 300, 400 quilos, ela casou. Ela se casou com um homem, nada a ver. Né? O biotipo dele não tinha nada a ver com essa senhora de 400, 500 quilos. Estou falando uma coisa, não tem como eles nem terem uma vida conjugal saudável. Porque a pessoa mal consegue tomar um banho. Mas por que isso acontece? Porque aquela pessoa que decidiu estar com essa outra, com essa deficiência, é porque ela está pior. Mas ela precisa se sentir, né, ajudadora. Ela se sente bem ajudando. Então eu vi aquela pessoa comprando comidas, mais comida, o médico ainda brigou com ele. Você não pode dar comida para sua mulher. A sua mulher não pode engordar mais, que ela vai ter uma parada cardíaca. E ele, não, mas eu gosto, eu fico com peninha dela. E vai lá e compra pizza, compra sorvete, compra tudo que a mulher não podia comer, ele ia lá e comprava. Eu ficava pensando, gente, mas esse homem não ama essa mulher? Por que ele faz isso? Porque ele sente prazer em ser cuidador.
de uma pessoa deficiente. Ele se sente útil nessa desgraça de vida. Com certeza, esse homem tem um problema muito sério, ele tem uma lacuna, ele tem um buraco existencial muito grande que é tapado a hora que ele vê uma pessoa pior do que ele. Então ele ele acaba se escravizando, cuidando de uma pessoa assim, porque ele se sente importante, ele se sente saudável. Tem pessoas, gente, psicopatas, que se sentem bem com a desgraça das outras pessoas e não estão ali para te ajudar. Então eu estou te dando mais ou menos um respaldo aí, uma explicação bem primária, tá? Não sou psicóloga, mas o Espírito Santo de Deus te dá essa sabedoria, esse entendimento. A gente já passa a ter um pouco de psicologia, porque não é difícil entender o ser humano. Assim são os seus amigos de hoje. Quando você está muito no buraco e aquela pessoa não está ali para te ajudar e sim para se culiar, para dividir os problemas dela com você, aquilo não vai te ajudar, aquilo não é amizade. Então você tem que saber o que é que te põe para cima. E muitas vezes o amigo verdadeiro, ele fere por amor, ele fala a verdade. Eu até estou aqui, essa pregação é engraçada, foi um sorteio, da palavra, mas tive a oportunidade de encontrar pessoas de 10 anos atrás que eu não via, pessoas que eu profetizei muito, fiquei 5 anos, pregando, ajudando espiritualmente, orando. Eu oro até hoje, porque eu tenho um caderninho de oração, mas é tão interessante que muitas vezes eu me sinto fria. Por quê? Até porque eu encontrei essa família e essa família, me abraçou e tal, e até falou da perda do marido. Mas eu pensei assim, eu tô tão habituada a ser, assim, não é fria, mas resolvida com relação à morte, que eu chego e falo, olha, se levou, louvado seja Deus. Porque se tiver um sacerdote fora da presença de Deus, vai ser maldição da sua vida primeiramente, que você é esposa, ele é o seu cabeça, e se ele não tiver, se ele tiver descabeçado, você vai afundar e também vai atrapalhar a vida dos seus filhos e netos. Então na hora eu falei, meu Deus, eu acho que eu devia ter sido mais cordial, porque de repente o sentimento, é genuíno, a pessoa sente. Quando eu abracei essa pessoa, eu senti a tristeza dela, muito, ao ponto de eu me desvencilhar. Eu falei, eu tenho que ir embora, até porque muitas vezes a mãe, ou o pai, ou o irmão, alguém da família, eles tendem a contar o problema e falar do filho, falar da vida, e eu não posso emprestar meu ouvido para certas conversas, tipo, Leila, olha, minha filha está fazendo isso, fala com ela, corrige ela, porque não posso, porque aí é fofoca. Você não pode falar da vida do seu filho para mim. Se Deus quiser, ele vai me revelar e eu vou orar nesse sentido, ou então vou ser usada dentro da pregação para te exortar. Mas não porque você me ligou, me telefonou e falou da sua família inteira. Porque é isso que eu estou te falando. Muitas pessoas fazem isso. Elas não querem que você veja o problema dela, mas que você veja o problema dos filhos, dos netos. Que você resolva os problemas da família. Mas na verdade o problema é você. Então eu tenho que resolver o seu problema, eu tenho que chegar a você. A sua família é sua extensão, tá? Então se você estiver bem, toda a sua casa vai estar bem. Mas se você estiver mal, a sua família vai de mal a pior. Então quando eu a abracei, eu senti na hora, ela precisa de ajuda, ela precisa de oração. Então me deu uma tristeza muito grande, tanto que eu comecei a chorar. Eu falei, parei na hora, falei, tô dentro de um supermercado, aqui não é lugar. Então a gente tem que saber, que o lugar não é adequado. Mas na hora que eu orei, pus a mão sobre a cabeça dela, orei, abracei, eu senti aquela tristeza. Aí eu pensei, meu Deus, ela tem que se desvencilhar desse homem que já se foi. Ela não pode continuar com essa tristeza na alma, porque Deus vai entender que ela não tem utilidade, que ela não tem propósito, a não ser ter uma ligação de alma com essa pessoa que já se foi. Então não podemos, a partir da hora que essa pessoa sai desse plano, não está mais entre nós, acabou, se desliga. Você agora só tem um cabeça, que é Deus. Isso eu estou falando por causa da experiência, da situação ocorrida dentro de um supermercado. Isso acontece muito dentro de mercado comigo.
Eu encontro muita gente. Então, muitas vezes eu até ando de boné, de óculos, porque para as pessoas não me reconhecerem, porque fala pastora, me chama até de pastora. Gente, eu não sou pastora. Eu tenho esse nome, missionária, foi até a brincadeira que eu fiz na semana passada, que eu solto o mício, né? Eu entrego a profecia, mas missionária é um nome de glamour, de pessoas que, tá no oba-oba, geralmente não tem compromisso com a palavra, não vive o que prega, só tem aquele, pseudo nome ali, mas não vive uma missão de dia a dia, dentro do mercado, dentro do açougue, na rua, no seu bairro, É um nome que ela vive dentro de um avião, dentro do aeroporto, dentro de um país, mas quando chega no bairro dela, ela não ora, ela não prega, então você vai me desculpar. Missionário para mim não é isso. Ela tem que ser 24 horas missionária, Eu oro por essa família que eu encontrei há 10 anos. Há 10 anos, pelo amor de Deus, muito mais, Mas eu falo assim, sempre orei. Então, é isso que eu estou falando aqui. Surgiu essa palavra e essa lembrança, que foi recente, foi ontem, Então, o que acontece? A gente tem que saber separar, mas entender que os nossos amigos são aquelas pessoas que falam a verdade. Igual eu tô falando aqui, engole choro, para de chorar. Para com isso. Você está viva, você não tem nada a ver com o mundo dos mortos. Acabou. Faça igual Davi, lave o rosto, sacuda a poeira, parte para a guerra. Foi o que ele falou quando ele perdeu o filho dele. Eu não posso ir. Ou melhor, o meu filho não pode vir até mim, mas eu posso ir até ele. Só que eu não quero ir agora, eu tô de boa. Eu vou guerrear, eu vou partir para cima, eu vou cuidar dos meus outros filhos, dos meus netos, da minha geração, Quem foi, meu filho já foi. Ele que me aguarde lá, daqui a pouco eu tô chegando. Agora, quando você fica com essa vida miserável, chorando por um filho ou chorando por um marido que se foi, você tem uma ligação de alma e com certeza, logo é você que está indo, Porque você está vivendo um luto eterno. Estar triste é diferente de viver triste, Você esteve triste, você esteve de luto, você sofreu, você participou daquela situação, mas a partir da hora que desceu a sepultura, meu filho, acabou. Você vai continuar peregrinando essa estrada, Para encontrar o seu Deus. Ele vai te fortalecer. Então, vamos voltar para o sorteio aqui. Vou ler de novo, Porque eu abri dentro da Bíblia. Eu abri no caderno de versículo. Foi até no caderno, nem foi no aplicativo. É um livrinho de versículo, que é o mesmo que eu tenho no iPhone, Aí agora eu vim para a Bíblia e eu vou ler de novo. Versículo 5 de Salmo 84, Felizes, quer dizer, bem-aventurados, felizes, São aqueles que de ti recebem força. Então você vai estar feliz, você vai estar sorridente, você vai estar com pessoas que realmente querem bem. Se é realmente uma pessoa que chora com você, é uma pessoa que chora, mas te botando pra cima, Muitas vezes temos que dar na tua cara, que claro, não tô falando, de uma forma literal, mas chegar pra você, engole choro, acabou, já morreu, não olhe pra trás, viva a tua vida. Mas eu tô muito triste, eu não tô aguentando, eu me sinto tão sozinha. Aí você bota pra quebrar de novo. Então você está ali para dar força para uma pessoa que está chorando, que está em opressão maligna, ou uma depressão, não importa. Agora, você se culiar, quando você tem uma amizade que se culia, que está dividindo, não está dividindo, ela não está carregando, ajudando você a carregar o peso, ela está dividindo, porque ela também está colocando o peso dela em você. Você não tem condições de ajudar ninguém, então você não tem que pegar peso de ninguém. Tem situação que nós não podemos nem ajudar psicologicamente, emocionalmente, nem as nossas famílias. Nós não temos. Então temos que dar um tempo. Tem que chegar, olha, eu não tenho condições psicológicas para te ajudar agora. Eu vou orar por a tua causa, mas eu não tenho. Seja sincera. Mas não fique escutando ladainha de pessoas que estão pior do que você. Isso vai te fazer mal. Você tem que resolver a sua ferida. Você tem que se fortalecer em Cristo. Se mantenha afastado desse tipo de pessoas que catalisam a sua energia, que não estão ali para te ajudar, nem para ouvir a sua lamúria, mas estão ali para te
ver pior do que elas. Elas querem ver uma situação mais degenerada do que a delas. Aí ela vai olhar para ela e falar, ela vai sair dali forte, porque ela fala, aquela pessoa ali, coitada, tá tão miserável. Aí ela vai sair contando da tua vida, tá tão miserável, tadinha, tá sofrendo. E os filhos não ligam para ela anda tão sozinha, ela tá acabada, ela não se cuida mais. Olha só, isso vai fazer bem para aquele cuidador, tá? Que está ali só para se fortalecer na sua fraqueza. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, amigo é aquele que chora com os que choram. Cuidado, não é tudo, não tá tudo na mesma panela, não. Saiba entender. Chorar com os que choram é você abraçar, é você fortalecer, mas você tem que estar bem psicologicamente, emocionalmente para chorar com aquela pessoa. Senão você vai estar tirando mais energia daquela pessoa que está sofrendo. Você entendeu? E isso é para a pessoa também que está sofrendo. Se você não está pronto para ajudar ninguém, não ajuda. Não ajude. Vai orar, né? Sorteia, tira uma palavra. Eu falo sorteio, gente, porque eu vivo na base do sorteio. Tira uma palavra, envia para aquela pessoa, né? Sempre que você for conversar alguma coisa que você quer fortalecer, fale de Jesus. Mas aí logo depois a pessoa vai contar a sua vida também, miserável também. Imagina uma pessoa que está passando por um problema ter que ouvir os seus problemas, né? Aí uma vai haver uma disputa, olha só que coisa engraçada, uma competição miserável, né? Sentimental. Por quê? Você vai querer provar para aquela pessoa que está ali que você está sofrendo mais que ela. E ela vai, né? Ela vai se sentir bem, que se ela for esse ajudador que está catalisando a sua energia, que ela está ali para tirar a tua força e ela quer se sentir bem com a sua vida miserável, ela vai ficar feliz. Você vai achar que ela fala, ai, coitada, agora ela tá com mais pena de mim, porque agora eu provei para ela que eu tenho uma vida muito mais miserável que ela. E ela vai ficar feliz com aquilo ali, falar, ai, que bom, eu não só sou eu que estou sofrendo. Não é só eu que estou com esse sentimento. Ela vai ficar feliz. Se for igual, ela fica feliz. Se for pior, ela vai sair revigorada, tá? E você vai sair mais fraco ainda. Porque você vai estar precisando de uma força humana. Você vai estar precisando de pessoas. E se não for um amigo, um membro da igreja, um irmão, né, um familiar, vai ser os seus filhos. Vão ser os seus filhos, vão ser o seu pastor. Então não há pastor que suporte isso no gabinete. Todo dia tem um problema, todo dia tem que resolver um pepino. Todo dia tem que estar te fortalecendo. Você nunca está bem, né? Você não leva para Deus essas questões, você leva para o gabinete do pastor. Eu lembro, quando eu ajudava espiritualmente as ovelhinhas que iam na minha casa, até pastores mesmo que iam na minha casa para tirar a palavra, porque Deus me usava muito na base de tirar a palavra no sorteio, e eu não era uma pessoa que... Eu falava, não conta da sua vida, não fala da sua vida, pelo amor de Deus. Só pensa. Ora agora, faça uma pergunta em pensamento e eu vou abrir uma palavra aqui, eu vou pregar, do jeito que eu estou fazendo aqui, e vou pregar em cima dessa palavra para você e Deus vai falar com você. Assim eu tratava as pessoas que iam na minha casa. Tinha pastores que iam lá, falar, missionário, eu preciso tanto, eu estou passando. Eu falei, não fale, só faça uma oração e faça a pergunta para Deus, uma oração em silêncio. E aqui eu vou abrir, eu vou sortear. E pela fé eu sei que Deus vai falar. E Deus falava. Então, assim eu sempre ajudei. E agora eu não ajudo mais dessa forma. Eu não deixo mais ninguém vir na minha casa. Mas eu estou agora com a pregação para entregar para vocês. Aí vocês querem ajuda, vocês têm que fazer o quê? Orar. Mas orar mesmo. Não falar nada para ninguém. Somente com Deus. Até porque o diabo ele não pode ouvir e saber o que você está pensando. Ele não tem poder. Ele não é, né, igual Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Ele não tem esse poder de estar em todos os lugares, de entrar na tua mente, no teu coração, saber o seu sentimento, conhecer. Não, ele não tem esse poder, saber o que você está pensando. Por isso tem muitas orações que é boa fazer em espírito.
falar com Deus em espírito, não abrir a boca, a não ser que você vai ter uma batalha espiritual, parte para cima do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, você vai sair da minha casa e unge as portas, unge, né, as paredes, pá, você está fazendo uma guerra, então precisa de um duelo, precisa de palavra, igual Deus fez, igual Jesus fez no deserto, lá em Mateus 4, né, precisou de duelar, falar, né. E mesmo assim, o diabo vai querer falar de igual para igual com você, dentro da palavra, porque ele faz sofisma da palavra, ele torce a palavra. Dentro da própria palavra, ele vai querer falar com você. Por isso que tem que ter muito cuidado. Até para fazer esse tipo assim, de sorteio é perigoso. Se você não tiver muito no espírito, quem vai falar é o diabo. Se você não tiver uma interpretação vinda do trono de Deus, com certeza aquela palavra vai te botar para baixo, vai te entristecer, vai colocar medo no teu coração. Por quê? Você abriu uma palavra, eu vou fazer igual a ele, eu vou sortear e pá. E aí quem tá falando é Satanás, porque ele conhece a Bíblia de capa a capa, ele também é crente. Só que ele crê e estremece. Ele tem medo de Deus, ele não tem temor a Deus. E se você tiver com uma alma oprimida, com certeza quem vai usar é Satanás. Aquela palavra que você sorteou e que te botou mais para baixo, ou te colocou medo, pode ter certeza que ali não tem Deus. Aí você vai falar, nossa, eu falei isso aqui no meu pensamento, abri a Bíblia e Deus falou. Não falou não. Mas, missionário, você não falou que ele não conhece o nosso pensamento? Não. Esse pensamento de tristeza, de angústia, de opressão, quem coloca é ele. Ele bota a seta e os dardos malignos na tua mente. Como é que ele não vai revelar esse pensamento? Porque se Deus fala que tudo que é puro, né, tudo que é bom, né, tudo que é para o seu crescimento espiritual, pensai. E você está pensando tudo o contrário, você acha que é Deus que está falando? Quem está ali é o diabo. Ele que bota dardo e seta. Ele que põe pensamento ruim. De morte, de tristeza, de solidão, de que não vai acontecer, que não vai dar certo. Você vai lá, entra na pilha do sorteio e vai dar ruim. Então, isso aí é uma coisa muito séria. Você tem que ter uma mente boa. Você tem que saber. Você tem que separar entre o bem e o mal. Quem é que está te usando? Você não pode ter pensamento de derrota, de tristeza, de medo, nenhum tipo desse, nenhum sentimento. Se você tiver algum sentimento ruim, Deus não está te usando. O que você tem que fazer? Se isola, não dê a mão para esse pseudo amigo, que você acha que abrir porta da tua casa, contar a tua vida inteira, as suas angústias para uma pessoa que, na verdade, ela está ali para se alimentar da tua derrota, para sair dali mais fortalecido, se achando melhor. O que você tem que fazer? Se isola. Isola. Como eu falo isola, gente, é isolar desse tipo de conversa, de força, de companheirismo, né? Deficiente, ruim, tóxico. Vá para Deus, vá orar, vai falar, Senhor, arranca esse sentimento do meu coração, coloca a pessoa certa para falar comigo. Ô, Senhor, então você vai buscar arrancar aquilo. Aí Deus vai falar o quê? Aí sim, ele vai falar, agora eu vou te ajudar. Porque lá em Mateus 5, Deus fala, bem-aventurados os que choram, esses serão consolados. Aí você vai lá e vai chorar no botequim com seu amigo, você vai chorar no gabinete do pastor, você vai chorar com seu vizinho, você vai chorar com a sua filha, né? No feriado. Eu vou aproveitar, que agora eu tenho companhia, eu vou chorar pitanga, eu vou me vitimizar, a pessoa vai sair sobrecarregada e preocupada. E minha mãe tá sozinha, meu Deus, eu não moro mais nessa cidade, como é que vai ser? Olha só, isso aí é Deus aonde? Aí você vai ficar aliviada por um tempo, porque você vai se sentir consolada, porque tem alguém preocupado e ligando para você a semana inteira. Mãe, como é que tá hoje, mãe? A senhora melhorou, mãe? A senhora parou de chorar, mãe? Aí você vai ficar toda, né, satisfeita, porque você recebeu um carinho. Não. Você está sendo egoísta, você está sugando a energia de uma pessoa que estava bem. Você não está sendo uma mãe protetora, você não está ajudando a tua filha, os teus filhos, né? Porque, como eu falei, tem pessoas que têm, né, 10, 8 filhos. Por quê? Porque elas querem que tem alguém para cuidar, mas não porque ela precisa, né? Ela quer compartilhar, ela realmente é feliz. Ela quer fazer alguém feliz.
né? Você só gera um filho quando você é feliz, quando você está bem, você quer fazer uma criança feliz, você quer criar aquela criança nos preceitos de Deus, você está bem. Agora tem pessoas que arrumam filho porque ela quer se dar bem, né? Ela quer uma pensão, ela quer estar resguardada. Tem gente que se casa por interesse, né? Depois as coisas começam a desandar, né? Quantas moças novas casam com um homem de 20, 15 anos, 20, 30 anos, muito mais, né? Tem gente que casa com um homem mais velho, 50 anos mais velho que ela. Imagina, por que uma pessoa faz isso? Se ela não tem esse espírito, esse amor genuíno, sacrificial, não é um amor puro, né? É um amor interesseiro. Por quê? Como é que vai dar certo esse casamento? Aí é aquele negócio, você vai ter que aprender a ter esse amor ágape, esse amor puro, né? Entender que o amor não é aparência, o amor não é uma coisa física. Ah, meu marido não consegue mais, né, me satisfazer sexualmente, porque eu casei com um homem com 30, 40 anos mais velho. Hoje eu sou uma moça e ele já é um vovô. Você acha mesmo que vai ter escolha? Ah, agora eu quero que ele morra. Ah, agora eu quero me separar. Não, senhora. Agora você vai ter que buscar, orar, interceder por aquele homem que muitas vezes está com problema, né, de saúde. Não é isso. Aí é a hora que entra, você tem que quebrar a tua carne, você tem que jejuar, você tem que ser uma mulher santa, um homem santo. Quantos meninos que casam com mulheres 30 anos mais velhas, porque quer ficar com uma pensão, né? Quer ter uma vida boa, quer arrumar uma casa já pronta, entrar, não ter que comprar nada. Ah, porque aquela viúva lá, ó, tem bens, tem patrimônio, eu não vou precisar trabalhar, vou ficar de boa. Né? E depois conhece a Deus, vai ter que assumir aquela união. Aí entra quebrar a carne, né? Igual lá em, acho que é Gálatas ou é Lucas, né? Acho que Lucas também fala, Lucas 9, 23 fala, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse versículo é um versículo de sacrifício. Agora, né, vai ter que assumir aquele cônjuge, aquele marido, não importa se é mais velho, se está enfermo, se é um... Não. Deus não quer saber. Deus não aceita divórcio. Não é da vontade de Deus. E no caso de um falecimento também, né, eu coloquei, aquela pessoa, ela também não pode viver. A vida só ter sentido porque o marido está vivo. Porque tem filho ainda dentro de casa, tem criança. Isso vai acabar, gente. Nós vamos ficar sozinhos, né? Não tem como. Um dia seu filho casa, um dia seu filho vai embora. Você vai ter que ter a tua vida. Você não pode sugar a energia de ninguém. Agora você tem que andar nesses preceitos que foi falado aqui, né? Que eu coloquei. Quer ver? Vamos ler de novo, ó. Felizes são aqueles que de ti recebem forças. Não, então eu falei, né? Eu estava comentando sobre Mateus 5. Bem-aventurados que choram, mas choram no colo do Senhor, choram para o Senhor, né? Para serem consolados. Deus não vai consolar uma pessoa que está recebendo consolo de homem, tá? Deus é um Deus ciumento, Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Se você idolatra filho, pastor, marido, seja lá quem for, pode ter certeza que ele sai de cena, tá? Aí, recebem força, tá? E que desejam andar pelas estradas, ou no caso, o peregrinar, que tá aqui, né? Que fala peregrinar, vou ler na outra linguagem, ó. Como são felizes que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Então vou ler na minha linguagem, ó. Felizes são aqueles que de ti recebem forças, e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, aí eu tô dando continuação ao versículo do sorteio, tá? Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Olha que lindo.
Então, quando você está triste, você está peregrinando, né, adiante, você está andando com Deus, está recebendo força dele, ele vai te cobrir de bênção, tá? Aí ele fala aqui, ó, enquanto vão indo, a força deles vai aumentando e eles verão o Deus dos deuses em Sião. Aí entra a idolatria, porque quando você vai adiante por essa estrada que leva a esse monte, que no caso aí, que leva a Deus, né? O seu monte muitas vezes não é literal, você não precisa subir um monte para estar mais perto de Deus, tá? Você pode no seu quarto subir desse monte, né? E as suas lágrimas, tá? Vai ser uma fonte de água, né? Vai lavar como a chuva a sua tristeza, você vai ser revigorada, né? Por isso que ele fala, ó, quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fonte de águas, e as primeiras chuvas o cobrem de bênção. Então você vai chorar diante de Deus. Aí você vai receber força dele, a sua força vai aumentar, porque nós estamos buscando a Deus, mas não podemos ficar estagnados nessa fé. Não é um algoritmo, eu estou indo para a igreja, eu estou voltando da igreja, eu estou fazendo comida, eu estou, né? Não é uma vida cronometrada, tem que ser assim, vai ser assado e você está, né, rascunhando o que vai ser seu dia. Não, com Deus nós temos surpresa todo dia, com Deus nós temos sinalização, Deus vai falar com você depois de uma oração, depois de uma vigília. Como pode você andar com Deus e parar, se não crescer mais, viver aquela vida medíocre, anos após anos sem um crescimento? Hoje eu sou uma pessoa, há 10 anos eu era outra, eu tive um crescimento, eu estou tendo um entendimento que há 10, 15 anos eu não tinha da minha vida. Eu era impaciente, eu era inquieta, eu era ansiosa, eu servia a Deus, mas eu não tinha paciência. Quem não sabe esperar no Senhor, não tem a paciência. Se não tem paciência, não ama a Deus. Porque nós confiamos, nós cremos no que nós não vemos. Nós temos paciência. Então temos que ter essa paciência. Se você não tem paciência, você não ama. Se você não ama, você nunca viu a Deus. Tá? Então arranca essa ansiedade. Ó, enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Aí foi o que eu falei da idolatria. Existe vários deuses. Esses que nós podemos criar e até servi-los, que no caso seria pessoas da sua família, pessoas que você confia, ou o seu pastor, ou o seu psicólogo, ou os seus netos, ou o seu, não importa qual ídolo, qual Deus que você levanta. Tem vários deuses. Mas você só vai ser realmente ajudado quando você tiver o Deus dos deuses, tá? Ó, aí ele continua aqui, ó, escuta a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ouve-me, ó Deus de Jacó, ó Deus, abençoa o nosso protetor, ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. Aí ele está orando a favor dele, em prol, né, do reino, do rei que eles estavam escolhendo, né? Aí eu acho engraçado que ele fala, é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aí não é uma questão de hoje eu não estou bem, eu não vou na igreja, né? Claro, se você não estiver bem fisicamente, estiver passando, né? Ninguém gente. Deus não se agrada de religiosidade, mas Deus conhece seu coração. Por que você não está indo no templo? Eu não estou indo porque eu não quero encontrar aquela irmãzinha, eu não quero ir porque eu não estou bem emocionalmente. Aí que você tem que ir, né? Não pode estar mal emocionalmente. Por isso que ele fala, é melhor estar no templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O que ele quer dizer? É melhor você viver menos dias aqui na terra, mas dentro do templo de Deus, do que viver 100 anos fora da presença de Deus. Porque não vai adiantar nada, você vai perder tudo, você está construindo uma casa na areia. Você pode ser linda, maravilhosa, mas você, né,
Tudo pode estar dando muito certo para você agora, mas uma hora vai ser desconstruído. Porque tudo que você está construindo não tem Deus. Mas aí a pessoa tem aquela sensação de impunidade. Ah, Deus não vai punir nada. E Deus é misericordioso, Deus é bonzinho. Estou sem Deus há 10, 15 anos, não acontece nada, estou me dando bem, estou de boa. Não tá, não. Principalmente agora. Eu falo para vocês, quem está dentro desse caderno de oração, e são pessoas também que estão estão no canal, ou estão no WhatsApp, estão na rede social, estão comigo, estão recebendo oração. Se você não está crescendo espiritualmente, você pode ter certeza que a tora vai torar. Porque há uma oração aqui de tratamento para que essas pessoas entrem num concerto de Deus, que elas tenham um crescimento espiritual, que elas recebam a bênção de Deus. E para receber bênção, você vai ter Deus, vai ter que ter Deus. Ele vai se apresentar a você de qualquer maneira. Então, depois dessa Santa Ceia agora, da Semana Santa, a tora vai torar, porque Deus já me falou. As pessoas que você está orando, eu vou começar a trabalhar. Imagina, é maravilhoso ouvir isso. Mas quem é que não gosta de ouvir isso? É quem não está buscando a Deus. Tipo assim, ai meu Deus, eu não estou na presença de Deus, essa mulher está orando por mim, misericórdia, eu não quero. Mas já está recebendo oração. E Deus já falou, não vai brincar mais. Tá? Agora vai começar a estreitar. Então vamos consertar enquanto há tempo. Amanhã, no meu caso, né, amanhã é ceia, né, na minha igreja, mas não importa. Tem pessoas que já tiveram a ceia da Semana Santa, tá? Se conserte, gente. Essa Páscoa é para conserto. Aonde tem o sangue do Cordeiro, não entra morte, não entra destruição. Vai ser o tratamento com o Egito, não vai ser o tratamento com o povo de Israel. Se conserte, porque vai haver tratamento. Eu tô falando para vocês, tá? Vamos continuar mais um pouquinho aqui, que eu vou terminar, que esse capítulo aqui ele é bem curtinho. Eu não comecei do princípio não, gente. Eu tô lendo do versículo que eu sorteei em diante. Aí vem aqui, né, que eu li, é melhor passar um dia no seu templo do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus, do que morar nas casas dos maus. Olha aí. O Senhor Deus é a nossa luz. Olha, eu vou até voltar. Para ele é melhor passar na entrada do portão do templo. Nem estar lá dentro do que estar na casa dos maus. Casa dos maus, você pode pensar num botequim, você pode pensar, né, passeando, se divertindo, tudo que você possa fazer, em qualquer lugar que você possa estar, você não está segura. É melhor estar na porta do templo do que estar em qualquer lugar, tá? Aí ele fala aqui, ó, o Senhor Deus é a nossa luz, é o nosso escudo, quer dizer, a sua proteção. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele lhes dá tudo o que é bom. Olha só, é bênção. Se você tem medo de eu orar por você e falar, meu Deus, ela falou que agora Deus vai tratar, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Porque todo mundo gosta de oração. Como eu gostaria que vocês lembrassem de mim na oração de vocês. Como eu gostaria que alguém falasse lá no canal, olha, missionária, a senhora está nas minhas orações. Eu estou orando para Deus te usar. Pensa, eu nunca recebi, mas eu gostaria, não vou mentir. Mas quem não gosta? Imagina se eu tivesse com alguma coisa errada, uma vida errada, eu ia falar, ainda está orando para mim. Meu Deus do céu, não vai prestar, não quero ninguém orando por mim, não. A pessoa tem medo de oração. Quando ela está errada, ela tem medo de Deus. O temor, tá? Vem antes do tremor, antes do medo. Porque o temor é antes de pecar. O medo é depois que você peca. Se você já pecou, você vai ter medo. Você vai ter medo. Porque vai ter uma consequência aquela escolha que você fez. Né? Aí o que vai fazer? Tá? Aí tem que orar, porque Deus fala aqui. Olha só ele falando, ó. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo que é bom. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Finalizou o sorteio aqui da palavra.
né? Como é feliz as pessoas que confiam em ti. Agora, confia em dinheiro, confia em casamento, confia em filho, confia em neto, confia em emprego, confia na saúde. Não vai dar certo, gente. Enfim, né? A solidão, eu entrei, de princípio, Deus me usou falando de solidão, né? Então pensa, né, Mateus, eu quero citar Mateus também, que é 28, versículo 20, que Deus fala, olha só, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele vai sempre estar conosco, mas para isso você tem que estar com Ele em oração. Porque se você está sentindo solidão, né, e muitas vezes independe, tá, de você estar literalmente sozinho. Muitas vezes você vai estar lá, né, sentindo sozinho, mesmo você estando entre amigos, multidões, você vai se sentir angustiada, mesmo tendo familiares hoje te visitando, né, que é feriado, né, a solidão vai invadir a tua alma. Em meio a essas pessoas, em meio aos familiares, em meio à igreja, porque você está sozinho, você não tem Deus. É fácil entender. A angústia da solidão, né? Ela te invade quando você está em templo cheio, lotado, está numa praça, numa metrópole, sei lá, dentro de qualquer outro lugar. Por isso que até ele fala que é melhor estar no templo, na porta do templo, do que estar em qualquer lugar. Olha só. Porque se ele está na porta, o templo está fechado, mas ele está em oração, ele não está sozinho. Foi o que eu falei, eu até comentei do seu pensamento, né? Você tem que estar ligada com Deus em espírito em qualquer lugar. Eu sou assim, qualquer lugar. Se eu entro no mercado para fazer compra, eu tenho uma obrigação de jogar sal e entregar panfleto dentro do mercado. Qualquer mercado, qualquer lugar que eu entro, eu abro a porta do meu carro, eu tenho um sal na porta, eu consagro aquele lugar. Claro, tem lugares que eu não entrego panfleto, até porque é proibido, é no lugar fechado. Eu não posso, né, fazer um trabalho missionário de panfletagem. Então eu não entrego, não tenho essa obrigação. Mas eu tenho uma obrigação, que é jogar o sal ali e levantar a mão e consagrar aquele lugar. Será que tem alguém que faz isso? Eu fico pensando, são muito poucas pessoas que se preocupam, né? No calor da situação, na correria do dia, você vai mesmo pensar, eu vou orar antes de entrar nesse shopping, antes de entrar nesse restaurante, antes de entrar nesse ambiente fechado. Porque aquele território não é seu, ali tem demônios ali. Então você tem que estar pronto para saber o que você vai ouvir, o que você vai responder, como você vai se comportar, né? Tem situações que você não pode emprestar seu ouvido, porque as pessoas querem desabafar sua angústia rápido. Tá numa fila de açougue, a pessoa já quer pá. Não. Aproveite. Tem situações que não tem como. Você vai emprestar seu ouvido, né? Mas quem já me conhece e sabe que eu prego, eu já direciono. Ouça. Eu falo isso. Ouça aquela pregação. Vai lá, não sei o que. Então ela já tem uma ajuda espiritual. Então não há necessidade muitas vezes, porque não vai resolver nada. Eu não vou poder ajudar seu sofrimento, sua tristeza, sua angústia. É igual médico. Você entra dentro de um consultório. Como que você quer que o médico, antes de te passar, né, ver como é que tá seu coração, sua pressão, sua glicose, e já, toma isso, toma aquilo, toma. Apesar que hoje o SUS tá assim, né? Como que você quer ser medicada, né, antes de passar por uma supervisão do médico? Eu sou a mesma coisa, eu vivo dessa forma. Eu não posso chegar para você, faça isso, toma isso, lê isso, não, vai para aquela igreja, vai para outra igreja, faça isso, faça essa campanha, faça esse jejum. Eu tenho que primeiro conhecer essa alma. Tem que dar tempo para Deus me revelar sobre essa vida, o que está acontecendo com essa família, para que eu seja usada na pregação. Aí as pessoas já querem despejar tudo, meu filho tá fora da presença de Deus, não sei o que tá acontecendo isso. Eu já corto logo. Não, já saio daquele ambiente, porque eu não posso saber da vida de vocês, senão eu não sou profeta. Profeta vai falar sem saber, porque quem vai usar aqui é o Espírito Santo. Então por isso que eu não empresto o ouvido para ouvir lamúria, né? Tem que primeiro ouvir a pregação, porque aqui é o verbo que se fez carne, é a palavra viva que vai falar com vocês, não sou eu.
Então eu evito esse tipo de associação, de grupo fechado, de conversinha fiada, porque muitas vezes uma mãe fala dos seus filhos e ela pensa, ela não está fazendo fofoca, eu estou falando com uma missionária para ela orar. Gente, mas pede só oração, não precisa falar da vida dos seus filhos, né? Só isso. Porque quando você fala, você está descobrindo uma intimidade daquela pessoa. Não é legal você chegar no portão da tua casa. Olha, eu estou falando até para pastor. Fica contando a vida toda dos seus filhos. Põe um nome para orar. A mesma coisa tem gente que faz até dentro, no portão de casa. Conta a vida dos seus filhos, do seu marido, no portão da casa. O que está acontecendo dentro da tua casa? Não pode, gente. Isso é um absurdo, Deus não se agrada disso. Então, vamos lá. Aí, continuando aqui, né, a gente está falando de solidão. Então, a angústia, ela vai invadir, independente do lugar, do tempo, se está lotado, se está em praça, se está em parque, em qualquer outra instituição, ou lá, não importa, você vai se sentir sozinho. Mas aí entra aquele versículo, Deus quer, né, que você, olha, Deus não quer que você permaneça assim, por isso que ele colocou que eu estou sempre com você até o fim dos tempos. Desculpa, gente. Então você vai se sentir sozinho, né, rejeitado, vai ficar sofrendo, né? Por quê? Você está sozinha, você não tem Deus falando com você no seu íntimo, você só tem medo do que vai acontecer. Você está vivendo ou o passado ou o futuro, mas o seu presente está sendo desperdiçado. O seu presente vai ser um passado que vai te atormentar. Melhor, esse presente vai virar passado, né? O que hoje você vive vai virar ontem, amanhã. E esse ontem vai te trazer preocupação, porque você não fez nada. Então você acumulou mais problema, né, para o seu futuro. Aí o seu presente, nesse caso, né, que foi o dia de ontem, você vive ele de novo. Ai, por que eu não fiz isso ontem? Por que é isso? Você nunca está satisfeita com o seu presente. Você está vivendo o passado ou está vivendo um futuro que ainda não aconteceu e que supostamente de repente nem aconteça, né? Então é muito fácil entender se você tem ou não Deus, tá? Não é que, igual eu falo, né? Você está se sentindo sozinho por causa, né? Vamos supor, você está sendo rejeitada dentro da igreja, as pessoas não te compreendem. É porque Deus quer assim, Ele quer que você busque a face dele. Aí você fica sofrendo, você fica se sentindo rejeitada, né? Essa dificuldade que a gente tem também, a gente tem uma dificuldade muito grande em se relacionar, né? Que faz com que a gente também se isola das pessoas. Isso também é um orgulho, né? Muitas vezes tem pessoas realmente de Deus que quer te abraçar, te ajudar, mas você é orgulhosa, você não quer essa ajuda. Então tem um outro lado, né, que você mesmo se coloca para baixo. E a hora que alguém quer te dar a mão, você se isola, porque você é orgulhoso e também não quer ajuda, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento, tá? Que a gente tem que ser humilde, emprestar também os seus ouvidos, deixar outra pessoa falar, não ficar só desenterrando defunto, literalmente, né? Então essa é uma solidão que Deus não se agrada, porque as pessoas estão estendendo a mão para você e você está sendo orgulhoso. Muitas vezes por falta de perdão, né? Não quer, né? É aquele negócio, nossos medos também, né? De que a pessoa vai saber da sua vida, o que ela vai pensar, eu não quero, não sei o quê. Não é que você tenha que contar a tua vida, como eu falei, você não tem que falar para Deus, mas você tem que sempre ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa que te abordar, porque muitas vezes ela não está indo para te cravar um espinho ali na mão, ela não está querendo te crucificar, ela não quer ver a sua miséria. Muitas vezes é uma pessoa boa, genuína, ela precisa de ajuda e você já, né, levanta já o escudo, já fica de guarda, de sentinela. Não quero, né? Não faça isso, porque muitas vezes aquela pessoa está precisando de ajuda. Não tenha medo,
de ajudar, de abraçar. Não fuja de ninguém. Se você tem Deus, você não vai fugir. Você vai se aproximar, você vai ajudar, tá? Mas é isso que eu tô te falando. A pior solidão não é de muitas vezes não termos alguém do nosso lado, tá? Mas é de desistir, tá? Da gente, desistir de nós mesmos. Meu filho, essa é a pior. Quando você desiste da tua vida. Porque você, quando desiste, primeiro é o diabo, tá? Eu não sirvo pra mais nada, eu já criei meus filhos, minha vida não presta pra mais nada, eu não tenho mais marido, minha vida acabou. Com certeza, ela vai acabar. Ela vai acabar porque você está sepultando ela. Você está deixando o diabo falar no teu coração. Essa é a pior solidão, quando você desiste dos seus projetos, né? Do propósito que Deus tem na tua vida, desiste de você. Este é o pior abandono, tá? Que você pode realmente passar, sofrer, tá? Então esse sofrimento é por você tá deixando o diabo falar no teu coração. Quando a gente abandona a nós mesmos, né? Você não permite, você não tá abrindo porta, você não tá deixando Deus entrar, te acolher, se relacionar com você. Você não está deixando Deus falar com você. Olha que coisa séria. Porque você prefere a estima de outras pessoas, você prefere o consolo de outras pessoas, você levanta ídolo, você quer ser consolada pelos homens, você vai perder o consolo de Deus. Eu devia até ler Mateus 5, gente, apesar que já passou da hora aqui. Aí eu começo a ter pigarro, eu preciso beber água, eu não paro nem para beber água, tá? Então, olha, a solidão não é errada, muitas vezes a gente sente mesmo, mas o próprio Jesus sentiu solidão. Mas olha só que engraçado, neste dia que ele sentiu a solidão, porque ele ia morrer por você e por mim, imagina, aquela morte não era fácil, era uma morte de humilhação. Antes de morrer, né, ele teve um abandono pelos próprios discípulos, os amigos que compartilhavam com ele. Compartilhava oração, compartilhava mesa, compartilhou a vigília da noite lá no Getsemane. Gente, ele teve um abandono. Imagina, você ter essa decepção. E vai ter, tá? Não posso falar pra você que você não vai ter, porque essas pessoas que você coloca dentro da tua casa, que você abraça, que você ajuda, pode sim e vai, não falo todas, mas algumas delas, até a família, vão te abandonar. Primeiro que você vai ser um chato de galoche, uma mala sem alça num dia de chuva, e ninguém vai suportar e não vai conseguir te carregar nas costas. Porque é aquele negócio, o ser humano é egoísta, entre eu e você, eu primeiro. Por isso que Jesus fala, amar o próximo como a si, não mais do que a si. E isso não é nem egoísmo, não. Isso é o mandamento, amar o próximo como a si. Quem amou o próximo mais do que a si foi Jesus, que morreu por você, tá? Que foi abandonado, que sentiu esse abandono, tá? Então, essas pessoas que faziam parte, né, que o abandonaram, pensa que tristeza, você acha que ele não ficou decepcionado, não ficou triste? Mas por que ele venceu essa decepção, venceu o medo, venceu a morte? Porque ele tinha Deus, ele sobe e ora, ele pede para passar esse cálice de sofrimento, mas Deus fala, não é necessário, então que seja feita a tua vontade e não a minha. Então você vai ter que renunciar por amor a Deus. Tá? Esse sofrimento, Deus te dá força até para morrer, até ter uma morte digna, nem se você tiver no último dia de vida, você é um ser alegre, você consegue fortalecer alguém, tá? Então, você vê, Deus passou, né, por espancamento, humilhação, igual eu falei, né? Medo de não conseguir. Medo. Todos nós temos medo. A única diferença do cristão é que ele vence o medo. Isso é coragem. A coragem não é não ter medo, é você vencer o medo. E para você vencer, para você ter um espírito intrépido, você tem que ter Deus falando com você. Tá? Porque quando ele falou, acho que é Marcos 15, 34, nós estamos agora, né, Semana Santa, ele falou, Deus, meu Deus, por que me desamparaste?
Imagina a pessoa falar isso. E por que Deus desampara? Que no caso, né, não foi um desamparo, mas foi um afastamento. Porque Deus não tem comunhão com o pecador. Ah, Jesus é pecador? Não, mas ele carregou o seu pecado. Então, não tem nada a ver o santo com o impuro. Então, era necessário uma separação. Porque aquela hora ele ia receber os nossos pecados. E ele recebeu esses pecados. E Deus se afastou. Imagina, ele se sentiu sozinho. Que agora não é o seu caso. Quem leva o seu pecado, né? O seu sofrimento, a sua solidão, quem já leva, né? No caso é a Páscoa, mas já levou é Jesus. Você não tem mais por que ter esse sentimento. Esse sentimento é satânico, é demoníaco, né? E ele continua seguindo em frente. Enfim, parei aqui porque eu sorteei mais um versículozinho para fechar. Olha que legal. Fala assim, ó, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Gente, eu sorteei, eu tô com um livrinho aqui, hoje eu botei na mesa. Aí eu falei assim, ó, continua aí, porque eu falo e eu quero que o seu Espírito finalize essa ministração. E ele tá, olha só, falando, ó, que o Deus da esperança, se você tem esperança, tá? Ele vai te encher de quê? De alegria e paz. Você vai ter uma paz interior, tá? Porque você confia nele. Aí ele fala para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo de Deus que te dá esperança, paciência, né? Para esperar com paciência no Senhor. Esperar não é uma coisa que você vê. Esperar é aquilo que você não vê. Não tem uma ótica, não é fácil você enxergar, mas lá dentro Deus te dá paz, Deus te sinaliza, calma, tô trabalhando, tá chegando, tá quase. É aí você fica em paz, Agora, você não tem paz, você não sabe esperar com paciência, você corre na frente e faz as coisas do seu jeito, né? Eu quero resolver, meu tempo tá passando, a vida não, gente, não tá passando. Você muitas vezes faz as coisas do seu jeito, mas lá na frente vai haver uma desconstrução, vai haver, né? A casa vai se desmanchar, porque não tem alicerce sólido. Então não adianta correr e fazer as coisas de forma lambona, de qualquer jeito. Acalma, eu tô falando para você. Espera com paciência que Deus está chegando. A sua bênção está chegando. Não apresse as coisas, tá? Não viva passado. Descanse no colo do Senhor, tá? E agora é muito importante a gente falar do Salmo 100, versículo 2, né? Que é prestar culto ao Senhor, mas com alegria. Ele até fala com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Então, gente, ó, não tem como você estar com Deus se você está afastado da casa do Senhor. Se você tem rixa com o seu pastor, ou rixa com seus irmãos, ou imagina você estar fora do corpo de Cristo um tempo tão final, né? Um tempo tão caótico, que é o fim dos tempos. Você não pode, você tem que ter um culto, tá? Que não é um encontro com pessoas, tá? Não é encontro com Deus. Muitas vezes é melhor até se você se manter um pouco afastado, porque há tempo para abraçar, há tempo para desabraçar, tempo para plantar, tempo para colher. Lá, acho que é Eclesiastes 3, né? Que fala tempo para tudo debaixo do céu. Se você não está pronto para fazer amizade, para, né, fazer obra missionária agora, você vai fazer, né? Mas não é uma coisa que você quer se envolver com a igreja, Não se envolva, mas não se afasta de Deus, tá bom? Faça só o que Deus está te mandando, que é adorar Ele com alegria. Eu queria ler Mateus 5, porque, gente, eu falo tanto de Mateus 5 toda hora, mas é que já passou, não vai dar não. Depois vocês leem que eu falei aqui, né, ó, felizes, onde que tá? As pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Então você tem que ter esse desejo, tá? De fazer a obra, ter esse propósito. Feliz as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia dela. Feliz as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Feliz as pessoas que trabalham pela paz,
pois Deus tratará como filhos. E aí a palavrinha que eu gosto de chave, feliz as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Vai ter paulada, perseguição, aonde? Principalmente dentro da casa do Senhor. Tá? E aí você vai fazer a besteira de se afastar, achando que Deus não é com você. É por você estar sendo esbofeteado, está sendo perseguido, rejeitado, é que você tem Deus. Olha que interessante. Olha Deus aí. Foi abandonado pelos seus discípulos, pelas pessoas que comiam, faziam vigília com ele, né? Antes de descer o Getsemane, ele foi abandonado por todo mundo logo ali, ó, depois de uma vigília. Imagina, você acha mesmo que com você vai ser diferente? Deus fala, se assim foi com o filho dele, com você vai ser pior, tá? Se não for igual, é pior. Por isso que aquela mãe falou, não tem como meus filhos sentarem à sua direita, outro à sua esquerda. Deus falou, não, eles não podem tomar o cálice que eu vou tomar. Ela falou, mas pode sim. Ele falou, de fato, eles vão tomar sim. Qual é o cálice? É isso aí, ser rejeitado, né? Ninguém ligar pra você. Olha que beleza. Felizes. Glorifique a Deus. Tá bom? Que Deus vai te dar vitória. Tá? Mas o versículo é o 4, tá? Que eu citei. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Tá? Aí vem, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Então você tem que se humilhar, você tem que chorar, você tem que esperar com paciência. E Deus vai te entregar tudo de bom, tudo que ele te prometeu, mas não pode desistir, tá bom? Olha, gente, já bombou aqui a hora, misericórdia, meu Deus do céu. Olha, Deus abençoe, até a semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Até a semana que vem. Olha, quem tá pregando aqui é a Missionária pela Misericórdia, aí você escreve lá, leilalima.com, para ouvir as pregações antigas, tá? Mas eu, como entrego em áudio para a maioria das pessoas aqui, quem for compartilhar não vai saber quem está pregando, tá? Mas não deixa de entrar no canal, se caso não tiver acesso a mim. E se não quiser, não tem uma boa internet para abrir os vídeos do canal, só chegar lá no canal e me dar o seu telefone, tá? Me dá o seu telefone que eu vou chamar você aqui no Zap e vou entregar para você a pregação. Então você não vai precisar, muitas vezes, de abrir o vídeo se não tem a internet boa. Tá? Aí eu envio em áudio. Agora, se passar de 1 hora, gente, eu não consigo editar esse áudio, porque o Zap não deixa passar de 1 hora, então é complicado. Aí eu vou enviar menos, eu vou ter que editar aqui de qualquer maneira, de 50 minutos, para poder enviar uma pregação quebrada, fracionada. Não dá para mandar a pregação inteira, porque o Zap não deixa uma pregação de mais de 1 hora. Tá bom? Mas de qualquer maneira a bênção vai chegar e você vai estar tendo contato comigo, tá? Fica na paz aí, gente. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.